Aí você vai, se desenvolve, estuda, faz tudo o que você precisa fazer pra começar a se relacionar e pensa, dessa vez vai, dessa vez eu tô pronto pra um relacionamento, dessa vez a coisa flui. E mais uma vez você entra numa furada, mais uma vez dá tudo errado na relação. Por que será que isso acontece? Quais fatores influenciam? O que é que tá prejudicando? O que ainda te falta desenvolver pra conseguir fluir no relacionamento? O que é que tá mexendo ainda? Para responder essa pergunta, acho que a gente tem que entender alguns fatores históricos que vão auxiliar nesse processo. Por exemplo, eu lembro que poucos anos atrás, na minha adolescência, os filmes, as músicas, os teatros e afins, a parte artística, era sempre voltada a fazer com que o relacionamento conjugal fosse mantido. Então eu lembro que se você brigasse no relacionamento, você era muito incentivado a buscar uma solução, você era incentivado a ir resolver o problema. Então, independente do que tinha acontecido, independente da dor que o outro te trouxe ou que você levou pro outro, você tinha que arrumar aquilo. Existiam sempre grandes gestos, então a pessoa pulava o portão da outra, ou fazia uma super declaração de amor no meio de um aeroporto, ia lá e parava o avião, fazia o caramba quatro pra fazer a pessoa se sentir bem. Tanto que até hoje eu vejo que várias pessoas falam que só vão se sentir verdadeiramente amadas quando outra pessoa for até o aeroporto impedi-la de pegar um avião. Eu não sou uma delas, tá? Então, antigamente, as pessoas eram sempre voltadas a resolver o problema. Independente do que aconteceu, você tinha que manter o relacionamento. Então, a gente vê lá que a época dos nossos pais, dos nossos avós, era praticamente um crime você se separar. O divórcio era visto como algo assim satânico, né? Era totalmente contra o padrão da família. Hoje em dia já não. Hoje as pessoas olham muito mais pra si. Então, se você tá me machucando, se você tá fazendo coisas que estão sendo nocivas pra mim, eu vou me separar de você. Eu não tenho mais por que me relacionar com você. Então, hoje a gente escuta, se uma pessoa termina, não tem mais o vai atrás, faz o caramba quatro, corre atrás da pessoa. Ela quis ir embora, deixa ela ir. Ou você consegue alguém melhor que isso. Ou essa pessoa estava atrapalhando você, estava atrapalhando seu desenvolvimento. Os relacionamentos estão sendo vistos como algo que incomoda. E por que antigamente era assim? Acho que é importante a gente mostrar isso também. Bom, se a gente for analisar a história do ser humano, lá atrás, até no período das cavernas, a gente queria perpetuar a espécie. E como a gente poderia fazer isso? Um homem, por exemplo, tendo que caçar e cuidar de uma criança, ou a mulher acabando de parir, tendo que ir à caça, enfim, era totalmente inviável. Então, os sexos se uniam para eu vou cuidar da criança e você vai caçar. E aí, com o passar do tempo, a gente manteve isso por um período. Então, como que funcionava? A mulher ficava em casa cuidando da casa e cuidando dos filhos e o homem ia trabalhar, ia conquistar a parte financeira. Hoje em dia as coisas não são mais assim, não tem mais a necessidade um do outro. Hoje as pessoas, a maioria, né, pelo menos, está fazendo o quê? A mulher tanto trabalha quanto cuida da casa e o homem tanto trabalha quanto cuida da casa. Os dois cuidam dos filhos. Pelo menos isso é o saudável, né, gente? Claro que não é todo mundo que vive isso ainda, infelizmente. Mas hoje está muito mais fácil você viver sem depender de outra pessoa. Hoje a gente só vê relacionamento sendo mantido quando ele é funcional. Então eu só tô com alguém porque eu gosto da pessoa e não porque eu preciso dela para minha existência. Isso é ótimo, isso fez com que muita gente se desenvolvesse, fez com que muita coisa desse certo. Porém, claro que a gente tem também alguns crescimentos de aspectos negativos. Que é o quê? Estamos pessoas tão ensimesmadas, a gente tá tão olhando pra gente mesmo que a gente não consegue mais olhar pro lado do outro. Aí diminui a empatia, diminui a escuta ativa, diminui o cuidar do outro, diminui uma série de fatores ali também. Então, o que eu percebo, principalmente com o crescimento do aspecto social, né, na internet, a gente vê que aplicativos como Tinder, Badoo e afins, que tem os seus lados positivos também, mas acabam fazendo com que a pessoa busque na outra um checklist. Deixa eu ver um passar. Quando você vai se relacionar com alguém, parece que a pessoa tem que ter tanta coisa e fica tão robótico que muitas vezes você não consegue nem realmente se relacionar, se conectar com ela, porque você tá olhando para coisas que ela tem que ter para servir para você. Então, como funciona? Por exemplo, eu quero um cara que seja alto, engraçado, inteligente, bonito, isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E quando eu vou me encontrar com a pessoa pela primeira vez, eu já vou lá, deixa eu ver se ele tem isso.
Deixa eu ver se ele tem aquilo. Deixa eu ver se tal coisa fluiu. Deixa eu ver se o assunto fluiu. E a gente não entende que muitas vezes tem coisa que precisa de tempo para começar a acontecer. Tem uma música do Chorão que dizia, né? Ela não é o tipo de mulher que se entrega na primeira, mas melhora na segunda, o paraíso é na terceira. Se fosse hoje, essa música nem seria possível mais. Porque se no primeiro encontro não deu certo, a pessoa já desiste, não quer mais nem saber da outra. Ou também vai com expectativa muito elevada por causa de pessoas do passado. Então, o meu ex era extremamente engraçado, eu me sentia super bem com ele. No meu primeiro encontro, eu já quero me sentir super bem, extremamente alegre, feliz com a pessoa, sendo que eu nem tenho intimidade com ela ainda. Então, entende como acabou virando um relacionamento meio miojo? Um relacionamento miojo quer dizer o quê? Em 3 minutos tá pronto. Então, ou seja, para fazer o relacionamento acontecer, para começar a dar espaço para a pessoa, já tem que ser tudo ótimo, tudo maravilhoso logo de cara, logo na primeira vez. É difícil assim, né? Expectativa muito elevada acaba fazendo com que as coisas não tenham naturalidade. E para algo fluir, para algo ser gostoso, tem que ser natural. Eu vejo isso acontecendo várias vezes no consultório, né? Da pessoa chegar em mim e me contar: ai, Kel, eu dei uma chance pra pessoa. Eu fui lá, eu tentei. Ah, é? Quantas vezes? Quantas vezes você falou com a pessoa? Ah, uma vez. Ah, tá bom, e aí, como é que foi? Ah, não, ele é super chato, a gente não conseguiu falar nada demais. Ah, ela foi super inconveniente, ela nem deu risada das minhas piadas, sabe? Coisa assim muito instantânea, muito rápida. Então, gente, não é possível que logo de cara você já atinja todas as suas expectativas. E essa coisa de se relacionar rápido demais, de fazer tudo acontecer muito rápido, é algo que acaba sendo até um pouco utópico. Ou até nocivo no sentido de que, igual fósforo. Fósforo acende super rápido, mas queima super rápido também. Então não vai adiantar você ter algo super instantâneo, super rápido, super fluido logo de cara, que não vai dar continuidade depois. Vale a pena ir conquistando as etapas, indo subindo cada degrau de uma vez, porque aí sim vai ser algo mais sincero. E aí, voltando naquilo que eu falei, né, de poxa vida, mas hoje em dia as pessoas não buscam mais resolver as coisas, elas desistem, ou elas são incentivadas a buscar algo melhor e tudo mais. Isso tá errado, isso tá sendo ruim, tá sendo bom, o que tá acontecendo? Eu vejo que precisa ter equilíbrio. Claro que tem coisa que você não tem mais que aceitar. Antigamente as traições eram aceitas, agressões eram aceitas, agressão verbal, agressão física, agressão mental, tudo era muito possível, tudo podia. Por quê? Porque o relacionamento tinha que ser mantido. Então você tinha que viver naquela relação às custas do que quer que fosse. Sanidade mental era besteira, se sentir feliz era besteira, tudo era muito na obrigação. Hoje não. Hoje a gente tem a possibilidade de buscar pessoas compatíveis, a gente tem a possibilidade de buscar pessoas que vão querer se esforçar pela gente, porque assim, como eu falei, relacionamento hoje não é mais uma obrigação, não é mais uma necessidade. A gente tá junto porque é gostoso, porque é bom. E se não estiver sendo assim, então não tem razão de ser. Então, quais são alguns pontos que a gente precisa avaliar para que o relacionamento seja fluido? A gente precisa de empatia, precisa de uma comunicação legal, precisa de um autoconhecimento muito bom, precisa de disposição, precisa de disponibilidade, coerência, vontade, respeito. Tem tanta coisa que tem gente que fala, deixa quieto, desiste por aí. Enfim, então, claro que para você se relacionar, você vai ter que pagar um preço para isso. E se você não estiver disposto, é melhor nem se relacionar. Agora, se você quer, se você tá disposto a pagar o preço e tá com dúvida ou não sabe muito bem o que fazer, eu tô pensando em preparar uma série de vídeos aqui para ensinar, por exemplo, comunicação assertiva, para ensinar um pouco sobre como lidar com brigas no relacionamento, para como trabalhar o aspecto autoconhecimento para conseguir se relacionar melhor. Então tem muita coisa que é necessário a gente fazer e tem muita coisa que a gente nunca foi ensinado, sendo que deveria saber, desde lá de trás, né? Tem coisas que a gente deveria ter aprendido, sei lá, no ensino fundamental e não fomos. Então, se você tiver interesse nisso, se você quiser se relacionar, se você quiser mudar o seu padrão de relacionamento, padrão de pensamento com relação ao relacionamento conjugal, padrão de crença, se você quiser olhar para tudo isso, me acompanha aqui no canal, ativa as notificações, começa a me seguir, porque eu vou trazer bastante conteúdo que eu acho que vai valer a pena. Se você puder, compartilhe esse vídeo, divide, me ajuda a construir o canal, porque eu quero trazer bastante coisa para ajudar os relacionamentos a fluírem da melhor forma, a ter relações mais saudáveis, a se desenvolverem da melhor forma possível, para que a gente pare de ver o relacionamento conjugal como se ele fosse realmente um problema, um estorvo, e ele comece a ser uma área da sua vida que te ajuda também a fluir nas outras.
tá bom? O que você precisar, conta comigo e força na peruca, vamos fazer isso aqui acontecer. Gente, a Flora ali, ó, tá demais, né? Beijo!